987654321. Eu sou o pastor Alexandre e você está no canal Papo Verdade. Colocarei um vídeo de uma entrevista comigo e essa entrevista é bombástica. Essa entrevista vai fazer com que muitos venham curtir e também vai fazer com que muitos talvez venham me odiar. É uma entrevista que você não pode perder. Estou falando da realidade do que acontece no mundo atual. Você vai amar a entrevista. Curta, dê o seu like, compartilhe e não deixe de se inscrever. Eu sou o pastor Alexandre e você está no canal Papo Verdade. Sem perda de tempo. O de hoje é o pastor Alexandre. Olá, irmã Jazelma, tudo bom? É um prazer imenso estar não só na sua presença, participando dessa entrevista e também feliz por saber que é um canal que está nascendo agora, para quem não sabe, criado por mim, pastor Alexandre, e eu conto muito com você, internauta, para que possa dar o seu like, curtir e compartilhar, para que cresça o nosso canal. Então, estamos aí. Não sei o que é que você tem para mim, como pergunta, dúvida, mas vamos lá, seja o que Deus quiser. Fique à vontade. Estamos com uma série de perguntas para o nosso convidado, o pastor Alexandre. E a primeira pergunta é: quem é você, pastor Alexandre? Eita, curiosidade isso, né? Ela quer saber quem sou eu. Então vamos lá. Para quem não me conhece, né? Eu sou o pastor Alexandre, nascido e criado no estado do Rio de Janeiro. Tenho apenas 12 anos que estou residindo aqui em Fortaleza, Ceará. E hoje completa mais ou menos 25 anos na presença de Deus. Fui consagrado a pastor em 2005. Então, quem sou eu? Um homem humilde, que gosta de ajudar, guerreiro, determinado, e não tem nada que me faça desistir dos meus objetivos, né? Para quem também não sabe e tem a curiosidade, eu hoje já tenho 50 anos, muito bem vivido, muito experiente, e pelo tempo que eu estou aqui em Fortaleza, eu tenho feito muitas amizades, eu tenho colaborado com muitas pessoas, ajudado a muita gente, e eu sou o tipo de pastor assim, eu sou um tipo de pastor que eu amo a palavra de Deus, eu gosto muito de oração, isso é minha vida, está no meu sangue orar e ser participante da leitura da palavra do Senhor. Então, para aqueles que não me conhecem ainda, ao conhecer, todos gostarão da minha pessoa. Sou simples, humilde, não tenho muita questão de dificuldade de me dar bem com as pessoas, sou de fácil amizade e estamos aí para continuar esse legado de ajudar a quem precisa, estender a mão para quem necessita e também não tem horário nem dia. Então eu não escolho pessoas para ajudar, mas estamos aí com o coração voltado para ajudar, né? É isso. E está aí a nossa primeira pergunta sendo esclarecida pelo nosso convidado, pastor Alexandre. E não deixe de deixar o seu link. Vá lá, deixe seu like, gostei, para que esse vídeo possa ser compartilhado com o Papo Verdade. E a nossa segunda pergunta ao nosso convidado, pastor Alexandre. Pastor Alexandre, de onde você é? Bom, como eu havia falado no primeiro instante, nascido e criado no Rio de Janeiro, né? E após algum tempo, vim para Fortaleza, conheci Fortaleza, e aqui já estou há 12 anos, né? Há 12 anos. Uma grande
caminhada, uma longa jornada, mas sou natural do Rio de Janeiro, nascido e criado no Rio de Janeiro. Como diz o carioca, carioca da gema. Então, nascido e criado no estado do Rio de Janeiro, uma terra do Pentecoste. É, uma terra do Pentecoste. Lá o crente lá, ele está vomitando fogo, cospe fogo. Então, uma terra abençoada, a qual nós amamos fazer a obra do Senhor. E lá não tem tempo ruim. Seja sol, seja chuva, estamos ali subindo, descendo o monte, visitando as famílias e frequentando os cultos, pregando nas ruas, nas praças, levando a palavra do Senhor para quem precisa de ser resgatado pela palavra, porque a palavra de Deus, nós sabemos que ela cura, salva e também liberta. É isso aí, sou do Rio de Janeiro, nascido e criado lá, carioca da gema e crente pentecostal vindo do Rio de Janeiro para espalhar brasa aqui no Ceará. A nossa segunda pergunta, ao nosso convidado, pastor Alexandre, esclarecedora, é de onde ele vem. E a nossa terceira pergunta, para os tempos de hoje, esclarecedoras, vamos para a nossa terceira pergunta, que precisa ser falado bastante mesmo, com uma declaração sincera, para que nós venhamos saber que... Será que eu vou acertar? Para a nossa terceira pergunta, não deixe de deixar o seu like. Clique aí, deixe o like, gostei, compartilhe, para que este vídeo possa alcançar muitas pessoas, para com o Papo da Verdade esclarecedora, com o nosso convidado de hoje, nosso canal iniciando com o nosso convidado, pastor Alexandre. E a nossa terceira pergunta, ela é esclarecedora por demais. E quem vai esclarecer ela, nada do que mais o pastor Alexandre. Vamos para a nossa terceira pergunta. Pastor Alexandre, você é candidato a vereador? Parece que eu estava adivinhando que ela ia fazer essa pergunta. Sim. Esse ano de 2024, ao convite de um amigo, eu aceitei vir como candidato a vereador por Fortaleza, né? Eu nunca me imaginei vindo como candidato, eu aceitei o convite e confesso que tem sido um grande desafio. Hoje estou como candidato a vereador, pastor Alexandre, por Fortaleza. Tá aí, a nossa terceira pergunta esclarecida pelo nosso convidado, pastor Alexandre. O homem se apaixonou por Fortaleza. E o homem é do povo. Então, a nossa quarta pergunta para o nosso pastor Alexandre, para muitos pode ser polêmica, mas para nós é verdade. Com o papo da verdade. Então, a nossa quarta pergunta para o nosso pastor Alexandre. E o que levou a entrar na política? Bom, na verdade, o que me levou a entrar na política foi fatos que eu presenciei e que me deixou indignado. Eu morei 7 anos aqui em Fortaleza e por conta da violência que era muito grande, fui convidado a morar em Itapipoca, no Ceará. É a terra do Tiririca. Fui morar lá e no decorrer de 4 anos que lá eu morei, veio a época da pandemia, né? O fica em casa, e veio também a época das vacinas. Então, o que eu comecei a ver acontecer em Itapipoca? Aquela obrigatoriedade de todo mundo se vacinar, e presenciamos muito ato de covardia, muita opressão contra as famílias, contra as pessoas, e eu entrei nessa luta, nessa jornada. Comecei a fazer manifestações, carreatas, em Itapipoca, em defesa do povo, porque eu tenho um pensamento, se a lei diz, se a lei me garante que eu tenho o direito de ir e de vir, eu não posso aceitar que os meus direitos sejam abrangidos. Então eu observei muitas coisas acontecendo naquela cidade e eu comecei a lutar em favor do povo.
E olha que nem vereador eu era. Eu era simples um pastor. Eu comecei a lutar pelo povo. Comecei a entrar na frente dessa batalha. E com isso eu tinha um grupo. Fui conseguindo muitos seguidores. Muitas pessoas entraram no grupo. E começaram a me voltar como liderança. Então comecei a liderar um grande número de um povo. E começamos a brigar, a lutar em favor da liberdade do povo. Aonde eu tive na Câmara dos Vereadores de Itapoca. E tive também nas escolas, inúmeros lugares ali em Itapoca, lutando pelo povo. Foi quando me disseram assim: pastor, por que você não vem como vereador por Itapoca? Itapoca precisa de alguém para nos representar. E eu disse: não, eu não quero nada com política. Não quero nada com política, porque política é algo que corrompe, e eu não quero me corromper, eu não quero isso para a minha vida. Então, eu não queria de maneira nenhuma me envolver com a política. Mas sendo que eu já entendia um pouco de política, porque desde 2017, eu vim me aprofundando, vendo vídeos, estudando, né? Então eu comecei a me aprofundar na política e aprendi muita coisa. Até porque nós, como cidadão, nós temos a obrigação de aprendermos um pouco sobre política. Não que você seja obrigado a se envolver ou ser um político, mas para se defender. Porque se você não conhece nada de política, você acaba colocando alguém para se sentar naquela cadeira que não é digno sequer do nome que vai receber, seja vereador, senador, deputado, o que for. Então eu não queria isso para a minha vida. Então, mas como cidadão, eu me senti na obrigação de aprender, pelo menos para me defender e saber o que eu estava escolhendo para ser a nossa liderança, para representar o povo. E eu então disse que não queria. Ao vir aqui, morar em Fortaleza novamente, me fizeram novamente o pedido. Eu tenho até alguns vídeos de manifestações que eu fiz em Itapoca, e viram um vídeo e disseram: pastor, por que você não vem como vereador aqui em Fortaleza? Eu não dei resposta nenhuma, fui orar. Eu fui orar a Deus e eu tinha um peso no meu coração. Para mim, não dava, política não dava. Mas como eu comecei a orar a Deus, aquele peso, aquela angústia, aquela coisa ruim do meu coração foi saindo. Então eu vi aquilo como um sinal de Deus para que eu viesse fazer alguma coisa para representar o povo. Eu estava vendo muita injustiça, muita coisa de ruim acontecendo. Então eu resolvi vir como político, como vereador, mas uma coisa eu vou te dizer. Uma coisa eu vou dizer para você, internauta: não tem sido fácil. Digo por experiência de quem está envolvido hoje. Não tem sido nada fácil. Hoje, estou vindo como candidato, fazendo a minha campanha de uma maneira bem simples, bem humilde, sem recursos financeiros, sem que nenhum empresário venha me apadrinhar. Estou fazendo com a cara e a coragem, colocando sempre Deus na frente, porque sem Ele nada podemos. Mas eu tenho colocado Deus na frente, eu tenho orado a Deus, eu tenho falado com o Senhor que seja feita a vontade dEle, porque não é vergonhoso para uma pessoa de índole e honesto quando ele perde uma eleição. Não estou aqui dando diagnóstico dizendo que vou perder, só quem sabe é Deus. Mas independente do resultado, eu aprendi muito e estou aprendendo muita coisa. Coisas que eu não sabia hoje, eu estou aprendendo. Então a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo aonde estão os erros, para que a gente não cometa o mesmo erro e não venha desgovernar
o nosso caráter. Então hoje eu estou como candidato a vereador por Fortaleza e a minha intenção é abraçar o povo. A minha intenção é fazer acontecer, porque política não se faz apenas com promessa, mas política se faz com ação, com atitude. Porque promessa até santo faz. Agora, o negócio é agir. O negócio é garantir que aconteça a promessa. Agora, de uma coisa eu vou dizer para você, internauta, que nos assiste agora. Eu não posso fazer nada sem que eu me assente naquela cadeira. Porque hoje, apenas como candidato, eu não tenho o poder de mudar a história de ninguém. Eu não tenho o poder de fazer lei. Mas ao se assentar naquela cadeira como vereador, aí sim eu tenho o poder de fazer alguma coisa para o povo. Então, por isso, eu lhe falo, vote, mas vote com consciência. Vote com consciência, sabendo quem você colocará para se assentar naquela cadeira. Para que amanhã ou depois você não venha chorar. E hoje estou como candidato a vereador, sem sombra de dúvida. Tá aí a nossa resposta do nosso pastor Alexandre, esclarecedora, quando ele disse que ia entrar na política. E para você, nosso internauta, deixe seu like. Deixe seu like, comente e vamos para a nossa próxima pergunta do nosso pastor Alexandre, de série de perguntas que... E tem mais? Tem, pastor. Muitas perguntas e dúvidas que há, aleluia, que há sobre o pastor Alexandre. E uma das perguntas é: o que você fará se eleito for? Olha, minha irmã Jazelma, excelente pergunta. O que eu farei ao ser eleito? Vamos lá. Para você, internauta que está nos assistindo agora, eu compreendo muito a sua decepção. Eu compreendo muito quando você fala que não quer saber de política. Porque realmente, de fato, estamos vendo um quadro assustador acontecendo na nossa nação. Eu diria que no mundo inteiro, mas eu vou falar do Brasil, da nossa nação. O que é que tem acontecido? Muitas decepções. Com governantes políticos que estão no poder, que poderiam muito bem abraçar a sociedade, abraçar o povo e fazer uma política honesta, uma política que faça diferença, uma política que venha atrair o povo e fazer com que o povo seja cumpridor como cidadão, de no período de eleição ele ter o prazer, a alegria de ir até as urnas e votar no seu candidato de preferência. Mas o que está acontecendo hoje, minha irmã Jazielma, entrevistadora dessa noite, o que está acontecendo hoje é que o povo está desiludido. O povo está cansado de ser enganado. Eu quero tocar num assunto aqui muito importante. Já teve algumas pessoas que disseram para mim assim: pastor, ou então vereador, se você me der 2 sacos de cimento, eu voto no Senhor. Eu disse, ainda que eu tivesse a condição de lhe dar, eu não lhe daria. Que isso, pastor? Na minha cara você está dizendo isso? Estou dizendo isso. Porque eu não quero me assentar naquela cadeira pelo fato de eu ter me corrompido e comprado o teu voto. Em primeiro lugar, você não chegou até a mim para perguntar os meus projetos. Como é que você vai colocar uma pessoa no poder
que você não conhece sequer os projetos dela. Primeiro você tem que conhecer os meus projetos. Primeiro você tem que investigar o que é que eu tenho como proposta para você e para o povo. E a certeza que me dá, se eu lhe der 2 sacos de cimento, ou seja o que for, é que eu só estou sentado naquela cadeira porque comprei aquela cadeira. Então, se eu tiver de me assentar naquele lugar, por mérito, por merecer o teu voto, por você ver os meus projetos, apoiá-los, e você fazer uma análise, realmente, de fato, o projeto que esse homem tem e traz para a sociedade são projetos bons. Vou votar nele. Isso é o voto consciente. Voto consciente é quando você sabe em quem você está votando, para que você não venha amanhã ou depois se arrepender. Quantos políticos, não vou dizer o nome, para não me faltar a ética, mas quantos políticos eu mesmo já votei, não tinha conhecimento de política, não queria saber e votava errado. Eu não queria saber o que o político poderia fazer pelo povo. O que me importava era quando ele encostava com um milheiro de tijolo na minha obra. Para mim era o suficiente. Mas depois, ao longo dos anos, eu fui vendo a situação que o povo brasileiro passa. Então eu me arrependi de ter votado naquele camarada. Mas quem é que errou? Foi eu. Eu não quis ouvir os projetos que ele tinha. Então, hoje, os meus projetos que eu tenho apresentado para o povo é o seguinte: em primeiro lugar, eu sou motorista de aplicativo. Eu trabalho como motorista de aplicativo desde o ano de 2017. Trabalho tanto na Uber quanto na 99 Pop. A maioria das vezes, eu saio 4 horas da manhã e trabalho até as 6 da noite. Tem dias que eu almoço e tem dias que eu não almoço, tiro direto. E você sabe o que eu passo no meio da rua com esse tipo de trabalho? Eu passo muitas humilhações. Eu aturo passageiros que não sabem sequer dar um bom dia, já entram no carro reclamando, nos tratam muito mal e se torna um dia estressante, porque o trânsito de Fortaleza é um trânsito horrível. Então é estressante o trânsito, é estressante o passageiro que entra, não dá um bom dia, não interage com a gente, não conversa e só fica reclamando. Nós passamos também por outra situação. Muitas das vezes não temos tempo de ir a um banheiro. Ficamos apertados e a maioria das vezes encontramos locais que poderiam nos abrir a porta e dizem para a gente que o banheiro está interditado. Enfim, passamos por muitas situações difíceis. Corridas que nós não recebemos, passageiro diz, deixa para a próxima. E a plataforma não nos repassa o valor da corrida. Entre muitas situações, não temos um suporte sequer, onde a gente possa parar para almoçar. Não temos nenhum suporte, uma loja ou alguma coisa que possa nos dar suporte. Nós não temos. Então nós passamos por muitas situações difíceis. Eu gasto no meu carro cerca de 2 a 3 mil por mês de manutenção. E muitas das vezes pegamos corrida de R$ 5,50 para andar 15 minutos, 20 minutos, que não tem condições
de fazermos uma corrida nesse valor. Então, na minha gestão, eu me assentando como vereador, a minha pauta, uma delas, é lutar em favor do motorista de aplicativo, para que ele seja reconhecido, para que ele seja beneficiado, para que ele tenha os seus direitos. Eu lutarei pelo motorista de aplicativo, não só para que ele tenha seus benefícios, mas lutar também para que ele tenha segurança. Quantos motoristas de aplicativo, amigos, estamos perdendo, morto em assalto, latrocínio, pais de família que não voltam mais para sua casa. Toda madrugada, quando eu saio, eu oro a Deus e peço: Senhor, me permita com que eu volte para minha casa, porque muitos não voltam. A gente sai e não tem a certeza de voltar para casa. Eu quero criar uma lei para que todo carro de aplicativo ele seja rastreado pela CIOP. Eu quero fazer com que o motorista e o passageiro sinta-se seguro na viagem, para onde quer que ele vá. Então a minha luta será em favor do motorista de aplicativo e também pela segurança dele e também do passageiro. Agora, uma outra coisa também que eu tenho como pauta, isso é muito importante, é a minha luta em favor do autista. Eu acompanho autista de perto, eu conheço autista que eu deixo no hospital e pego de volta, conheço o que os pais estão passando com seus filhos autistas. Eu tive um caso recentemente dentro do meu carro, de um casal que tiveram que abandonar os seus empregos para dar conta de cuidar de duas crianças autistas, daquele grau mais agressivo, a qual a mãe estava toda roxa, machucada, e o pai teve que abandonar o emprego para cuidar das duas crianças junto com a mãe. E eles me relataram que estão passando necessidade. Por quê? Uma consulta é caríssima. Sem contar que o autista entra na chamada fila de espera por um neuro, pelo atendimento por um neuro. E enquanto ao INSS nega também para o autista o que lhe é devido, que é justamente o seu benefício. A consulta é cara, então é dificílimo a vida de um pai de família que tem um autista dentro de casa. Eu lutarei por eles. Eu quero que seja criado, construído um hospital que seja referência para o autista, para que ele, ao invés de ficar na fila de espera, ele possa ser atendido diretamente em um hospital. Um hospital que possa atender toda a classe de autista e ver o autista como um ser humano normal. Porque ele não deixou de ser um ser humano. Ele é um ser humano igual a mim. Com diferenças, claro, porque ele é um autista. Mas ele é um autista e eles costumam ter uma inteligência tremenda. Eu conheço um menino de 4 anos que sabe falar inglês. Mexe num celular de uma forma que eu não mexo. Então a minha luta é em favor do autista. E pegando uma carona nas minhas pautas, eu também quero deixar bem claro que a minha luta também será por aquela mãe que perdeu uma porta de emprego porque não tem onde deixar o seu filho, porque a creche, aonde era para receber o seu filho, não tem vaga. É um absurdo isso. Uma mãe quer trabalhar, mas não tem onde deixar o seu filho. E não tem lugar mais adequado do que uma creche. Por quê? Eu acredito que lá é um lugar
a qual a mãezinha se sinta segura, sabendo onde está deixando o seu filho. Mas a mãe bate na porta de uma creche e não tem vaga. Então a minha luta será em favor dessa mãe, dessa criança, que quer apenas o direito de estar em um local que possa lhe acolher enquanto a mãe trabalha para o sustento da sua casa. Que muitas mães não têm o seu esposo para ajudar. Tem mães que são mães solteiras, elas são mãe e pai ao mesmo tempo. Então eu vou lutar em favor dessa mãe e desse filho, que tanto quer uma vaga em uma creche. Eu vou duplicar a vaga na creche, como também vou construir outras creches. E outra coisa também, eu também pretendo lutar em favor de um salário digno aos professores. Aí você, internauta, você que está aqui, irmã Jazelma, me pergunta, mas por que lutar por um salário melhor para os professores? Eu vou te dar um exemplo. O juiz, promotor, engenheiro, pedreiro, seja qual for a profissão, todos nós passamos um dia por uma sala de um professor. Todos, independente da sua profissão, não importa se você é juiz, promotor, não importa o seu cargo, mas você passou por uma sala de um professor. Então devemos muito isso aos professores. Hoje eu não tenho uma faculdade, mas eu tive estudo. Então hoje eu sei ler, sei escrever, graças a quem? Ao meu dinheiro que eu tenho? Não. Graças a um amigo? Não. Graças à sala de um professor, que com maior dedicação, maior carinho, me ensinou a ler e a escrever. Professor, na época, nós tínhamos como segundo pai ou a segunda mãe. Chamávamos a nossa professora de tia. Ela dava a mão a nós e levava para aqueles passeios, piquenique. E era uma classe de profissionais que eram valorizados. Mas hoje o que nós vemos? Aluno que agride os professores, e muitas das vezes, no lugar do pai repreender o filho, ainda parte para cima do professor para agredi-lo. Então, eu quero parabenizar todos os professores e dizer a eles que lutarei por um salário digno a cada um de vocês profissionais. Também eu quero frisar uma outra coisa. A profissão de médico é uma profissão que muitos sonharam com ela. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu brincava com a turminha de amigos e a gente fazia aquela pergunta básica: o que você quer ser quando crescer? Um dizia pedreiro, motorista, e outro dizia: eu quero ser médico, eu quero ser doutor. Por quê? Porque eu amo, é uma profissão linda, cuidar das pessoas, salvar a vida. Então, o médico, quando ele se forma, ele faz um juramento de cuidar, de salvar vidas. Eu quero também lutar por um salário melhor para os profissionais da saúde, que salvam vidas, passam também por muitas situações. Mas eu também não posso me esquecer que para que a gente pague um salário digno aos médicos, nós temos que mudar também a política do que hoje nós estamos tendo. Uma saúde precária, hospitais que não têm atendimento. Você, por exemplo, você vai no hospital hoje tudo é fila de espera. Quer um exame? Fila de espera. Quer uma consulta, seja o que for, fila de espera. E a maioria das vezes, quando você entra em um consultório, o que te passam é de pirona e volta para casa. Péssimo atendimento. Os hospitais não têm estrutura e era para ter. Já nós vamos chegar aonde não se tem estrutura. Então eu quero
valorizar a profissão de médico. E também, finalizando, entre muitas pautas que tenho, eu tenho um desejo no coração que, se eu pudesse, eu criaria uma lei. Isso aí ninguém vai gostar. Por exemplo, o seu bairro está esburacado, buraco que não acaba mais. Seu carro é danificado, uma criança cai num bueiro, assim como aquele idoso que caiu num buraco em plena Bezerra de Menezes. O buraco estava aberto, o senhor caiu, ficou desmaiado, depois foram lá e tamparam. A menina que esse dia teve o seu pé preso também num bueiro. Foram lá e botaram uma tampa nova. Mas por que é que tem que morrer alguém ou se acidentar para tomarem providência? Então, o que eu tenho como sugestão? É claro que não vai aparecer corajoso para se juntar comigo e fazer isso. Muitas das vezes, pensamos e falamos assim: não, eu vou pedir uma indenização à prefeitura. Ela vai indenizar o meu carro que quebrou, meu pai, minha mãe, meu irmão que se acidentou em um desses buracos abertos. Só que tem o seguinte: o dinheiro que sai da prefeitura é meu e seu, porque nós somos o contribuinte. Você e eu, você internauta, pagamos impostos. Aliás, eu queria saber para onde vai tantos impostos. Por exemplo, meu carro, que é um carro simples, um carro não muito caro, só de IPVA eu paguei R$1.000. Paguei quase 300 de licenciamento. Para onde vai esse dinheiro? Se nós não temos estradas boas, para que a gente possa botar o nosso carro na estrada, viajar ou trabalhar. Para onde vai todo o dinheiro que todo ano você paga, eu pago de IPVA, licenciamento? Éramos para termos estradas boas, com melhor asfalto, saneamento básico, porque a gente não vê nada disso. Então, tinha que ser criada uma lei que esse dinheiro não saísse da prefeitura, mas que saísse do bolso do prefeito. Porque toda vez que saísse o dinheiro do bolso dele, do pagamento do salário dele, ele ia passar a asfaltar as ruas. Só de lembrar que o dinheiro está saindo do bolso dele, ele não deixaria mais a cidade abandonada. Quer um outro exemplo? O que adianta nós ligarmos uma televisão e assistirmos os lugares nobres, bonito, tudo iluminado, asfalto, você vê, parece até Miami. É lindo, como um cartão postal. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta, você que está me entrevistando e você internauta. E aquele pobre humilde que mora na comunidade, será que é ele que está num lugar nobre como esse e vai abrir a sua janela e se deparar de frente com o mar? De frente àqueles restaurantes caríssimos, fino? Não. A realidade do pobre é abrir a sua janela e se deparar com uma vala negra, o esgoto a céu aberto passando na sua porta. A realidade do pobre, do que mora na comunidade, não é abrir a sua janela e estar de cara para o mar. Não. Ele abre a sua janela e dá de cara com a realidade da sua vida. Uma rua sem asfalto, que quando chove, tem que amarrar um saco plástico no seu sapato para não sujar o seu sapato. A vala passa esgoto na frente de sua porta, é lixo que não acaba mais, rato, barata, correndo risco de ser contaminado com diversas doenças. Então, o que nós precisamos
é de alguém que governe bem a cidade, o nosso estado e, se possível for, o nosso Brasil. Porque o pessoal da comunidade precisa de quê? Saúde, mas uma saúde de qualidade. Não é você ir para o hospital, ficar sentado no corredor do hospital como se fosse um animal. Queremos respeito. A população merece respeito, o povo merece respeito. Queremos uma saúde de qualidade. Aquele que mora na comunidade, que não tem o prazer de morar no lugar nobre, aonde lá se faz toda a obra, todo tipo de investimento, está na área nobre. Mas o que mora aqui na comunidade, quer apenas que você como governante, como político, olhe para a comunidade e não passe de eleição em eleição pedindo voto, apertando a mão de um, apertando a mão de outro, abraçando um, abraçando o outro, como se fosse teu íntimo, como se fosse teu amigo íntimo, como se fosse teu parente. Acabou-se a eleição, ganhou, desaparece. Então, eu quero saber para onde vai o nosso dinheiro. Se não temos hospital, porque não adianta construir hospital. Se falam tanto em construir. Mas o que adianta construir hospital, mas não ter atendimento? Eu quebrei esse meu dedinho da minha mão, quebrei, fui atendido por um médico, botou uma tala e fiquei 15 dias com a tala na mão. Você presenciou, está aqui ela me entrevistando e ela é minha passageira. Nos conhecemos através de uma corrida que eu fiz para ela e o esposo. E ela viu eu com a tala na mão. Passei 15 dias com aquela tala, sem poder dirigir, mas a UB não paga se a gente ficar em casa. Eu tive que trabalhar. Depois de 15 dias, ou 20 dias, eu voltei no mesmo médico para que ele fizesse uma avaliação para ver o que poderia ser feito. Por 3 plantões, eu não encontrei aquele médico. Faltou 3 dias de trabalho. E um outro médico não podia me atender. Resumindo, a minha mão está sendo curada na tora, na marra, porque não tive atendimento adequado. Nem fui atendido. Então não adianta construir hospitais para não termos atendimento. Não adianta construirmos hospitais e as pessoas continuarem sentadas num corredor do hospital e sendo maltratadas. O ano novo que passou agora, a festa de ano novo, eu quase fui preso na Paraíba. Eu levei minha esposa para ser atendida. Chegando lá não tinha ninguém no hospital. Só tinha um paciente. E quem estava atendendo esse paciente foi justamente a pessoa que fica na recepção. Porque os médicos estavam dormindo. E eu comecei então a arrumar uma grande confusão e cobrar. Chamaram a polícia para mim como se eu fosse um bandido. Quer dizer, a Bíblia fala que haveria tempo em que o certo se tornaria o errado e o errado o certo. Eu estava na minha razão, apenas querendo atendimento e não tinha. E quem estava lá para atender, que não queria atender, se achou na razão. Chamou a polícia para mim. Então, essa é a situação que estamos vendo hoje. Então, eu lutarei para que tenhamos saúde de qualidade. E outra coisa, falando agora de educação. Qual é o pai, qual é a mãe que não quer ver o seu filho estudando,
ter uma melhor educação e poder ser alguém na vida. Mas o que nós estamos vendo hoje? Uma educação que na verdade não educa ninguém. Então está faltando em todas as áreas, tanto da saúde quanto da educação, fiscalização. É cair a campo e fiscalizar essas coisas. Fiscalizar como é que está a saúde. Tiver algum médico dormindo, acordar ele. Porque ele não está sendo pago e nem fez juramento para estar dormindo, para trabalhar, atender o povo. Então eu lutarei pela educação também, para que tenhamos uma educação de qualidade. Então eu, pastor Alexandre, como candidato a vereador, estou com propostas boas. Mas essas propostas, por enquanto, elas estão na gaveta. Por enquanto, elas estão guardadas. Ela só poderá sair da gaveta quando você, eleitor, votar com consciência. Votar de uma maneira consciente de saber quem é que você vai colocar lá para conduzir o teu município, a tua cidade, o teu estado. Então, essas são minhas propostas. E através dessas propostas, nascerá outras. Porque quando a gente passa a ter uma responsabilidade como eleito, eu sei disso porque eu estudei isso aí, eu vasculhei tudo, vai surgindo novos desafios. A gente vai cuidando do que tem que cuidar, mas a população vai nos apresentando causas novas. Como, por exemplo, hoje você resolve da saúde, amanhã da educação, mas daqui a pouco tem bairros que estão nas escuras, não tem iluminação. Então tudo isso a gente vai trabalhando ao longo do tempo para que a sociedade ela volte a acreditar na política. Porque hoje ninguém mais acredita na política. Mas ainda tem a oportunidade de a gente virar esse jogo. E como é que se faz? Como é que nós vamos virar esse jogo? Primeiro, trabalhando com honestidade. Primeiro, não botando a mão daquilo que não é meu. O dinheiro é do povo. Então é ele que é o contribuinte. É ele que paga as taxas, impostos. E na verdade, nós políticos somos pagos por eles para trabalhar. Então, tem condições da gente virar esse jogo. Só depende de cada um de nós. E você, que está agora nos vendo, assistindo essa entrevista, eu volto a reforçar o meu pedido. Vote consciente. Vote em quem realmente você já conhece os projetos. Não bote qualquer pessoa para governar como liderança, porque, infelizmente, tem muitos que deixam a desejar. Esses são meus propósitos, meus projetos, e com certeza, com você, vamos conseguir algo de melhor para todos, porque você, povo, você, sociedade, você merece o respeito de todos nós. E é isso. E é isso aí, no nosso Papo Verdade, do nosso eleitor pastor Alexandre. E não deixe de deixar o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E a nossa última pergunta é meio polêmica, mas o pastor Alexandre, nosso convidado, vai responder. A nossa última pergunta para hoje: corrupção. Corrupção chega a dar um calafrio só de ouvir a palavra. Preste bem atenção. A corrupção, ela é pior do que toda doença que você já conheceu. O câncer perde para a corrupção.
o vírus do HIV perde para a corrupção. A corrupção, eu intitulo ela como uma praga viciosa, que pegam muitos. E por essa corrupção desenfreada que nós estamos vendo, ele atinge a tudo e a todos. A corrupção leva você, eu, nós, você que está nos assistindo, a corrupção nos leva a termos prejuízos imensos. Porque, por exemplo, dinheiro que é para ser investido na área da saúde, para onde vai esse dinheiro? Se nós não temos uma saúde de qualidade, hospitais preparados, capacitados para receber o povo e não os deixar morrendo, para onde vai esse dinheiro? Certamente vai para o bolso de alguém. Aonde eu digo, cadê a fiscalização? Porque o próprio fiscal que era para fiscalizar também entra no time da corrupção. Então a corrupção é algo que chega a nos dar nojo. Chega a nos dar nojo. A corrupção, ela passa também por todos os departamentos. Talvez você diga assim, você que está nos assistindo, você talvez diga assim, mas ele não fala da igreja. Você quer que eu fale também da igreja? Há corrupção também no meio da igreja. Quantos hoje deixaram de pregar a palavra que eu conheço, aquela genuína, aquela que fere, machuca, aquela que confronta com o nosso pecado, aquela que por muitas das vezes nos chateia, nos deixa com raiva, irado. Mas a palavra do Senhor, a palavra verdadeira e genuína, eu costumo comparar ela como o metiolate, não de hoje, o antigo. Eu me lembro que quando os meus pais queriam me castigar, me chamava e apenas passava aquela peneirinha, aquele negocinho, passava numa ferida minha. Irmãos, eu dava 3 carreiras na sala de casa, que aquilo queimava feito não sei o quê. Vai passar o metiolate de hoje, você passa no recém-nascido de 3 dias de nascido, ele faz rir da sua cara. Então o evangelho que eu conheço, ele te provoca, ele te atiça, ele te chama para o confronto, tu fica com raiva, tu fica pé da vida, mas é como o metiolate, o legítimo, arde, queima, mas daqui 3 dias a ferida some. Assim é a palavra genuína de Deus. Ela confronta, ela te deixa com raiva, ela fere, machuca, mas daqui a pouco você está liberto pelo sangue de Jesus. Então a corrupção, ela vai destruindo tudo. Destrói o núcleo da igreja, destrói a sã doutrina, afasta o verdadeiro crente da verdade para a mentira, para o engano, porque se corrompeu. É mais fácil para ele encher a igreja se ele não fala mais do pecado, se ele não fala mais de exortação, se ele não exorta. Então é mais produtivo encher a igreja e escondendo a verdade. Encher a igreja pregando a teologia da prosperidade. Agora, você quer prosperidade? Você quer ser próspero? Eu vou te dar uma dica. Deuteronômio do capítulo 28, 2 em diante. Mas não leia só a parte das 15 bênçãos, não. O Senhor está lá dizendo: não te chamei como cauda e sim como cabeça, nunca estarás por baixo, mas sempre por cima. Tu não andarás atrás de bênção, mas elas te seguirão. Está falando de 15 bênçãos. Todo mundo só quer ler a parte da bênção. Mas no final tem um versículo que diz: pois se fordes obediente à minha palavra. Quem é que quer ser obediente? Quem é que quer obedecer a Deus? Se pega o trilho mais fácil, o caminho mais fácil. Então, se você quer ter sucesso na tua vida,
quer ser próspero, a receita é obedecer a Deus. E o que é obedecer a Deus? Renunciar, renúncia. Tu não quer largar tua bebida, não quer largar teu cigarro, não quer largar tuas falsas amizades. A sua vida dupla, mulher e amante. Como é que você quer requerer de Deus prosperidade, status, patamar mais alto? Como? Está aí, a receita é, quer ter prosperidade? Não precisa você abrir culto falando culto da prosperidade. A prosperidade na minha e na sua vida é simplesmente obedecer a Deus. E obedecer a Deus é renúncia. É renunciar o pecado. É renunciar os desejos da carne. É renunciar àquela vida podre que pode te corromper e te levar para o inferno. Então a corrupção, ela é uma praga que entra em todo departamento, mas só aceita quem quer. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso escolher entre me corromper ou não. Eu já tive situações de me testarem, de me oferecerem dinheiro para que eu viesse me corromper. E eu disse, não. Teve pessoas que dizer, rapaz, você abriu mão de tanto. Abro mão de tanto, mas não abro mão da minha salvação. Então é isso. Corrupção é nojento, asqueroso. Deus está vomitando o corrupto. O corrupto, se ele não se libertar em tempo, não reconhecer Cristo como Salvador em tempo, não tem jeito para salvação para ele. Então, o que eu tenho a dizer sobre a corrupção? Eu tenho nojo. A corrupção é uma praga, é uma doença, que a única cura para ela é a pessoa estando nos pés de Jesus. Ser firme e constante. Essa é a minha opinião. E é isso aí. Nossa série de perguntas ao nosso convidado, o pastor Alexandre, e suas respostas. Pastor Alexandre, você gostaria de agradecer alguém, fazer um agradecimento? Eu, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando de estar aqui, nesse momento, dando essa entrevista, que com certeza será de muita importância para muitas vidas. Agradeço a você, com toda a simplicidade e humildade, veio me entrevistar. Agradeço de todo o coração a você, internauta, a você que está nos assistindo. Agradeço a sua paciência e esclarecendo aqui esse canal, um canal no YouTube, Papo Verdade. É um canal que teremos entrevistas, testemunhos, louvores, pregações e também trabalho nas ruas. Iremos para as ruas ver o dia a dia, o que está acontecendo, os bairros que precisam da atenção dos políticos. Nós vamos filmar, fazer reportagens e lançar no ar, para que os políticos sejam cobrados para fazer alguma coisa para o povo. Então não se esqueça, dê o seu like, curta o canal e o mais importante, compartilhe e não deixe de se inscrever. O canal está se iniciando, ainda estamos em fase de configuração, então amanhã mesmo vamos fazer de tudo para colocar esse vídeo no ar, para que você possa ver o conteúdo dessa entrevista, que foi uma bênção. Eu sei que muitos não vão gostar, eu sei que muitos vão amar, mas paciência, Que Deus assim abençoe sua vida, que Deus abençoe você, internauta, você que está nos assistindo. Um forte abraço a todos e que Deus assim os abençoe em nome de Jesus. E para reforçar, não deixe de curtir. Pegue o seu celular e curta, compartilhe e se inscreva. Em breve teremos mais vídeos como esse. Agradeço a todos.